Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Como o assunto é muito sério, queremos dedicar grande parte deste Palavra Ética ao projeto de se construir um rodo anel em Belo Horizonte, região metropolitana. E também vamos denunciar aqui um crime socioambiental que aconteceu na Mata do Avaí, aqui na região oeste de Belo Horizonte. Nesse primeiro bloco, preste atenção na análise do engenheiro Euler Cruz sobre o projeto do governador de Minas de se construir um rodoanel, mais um, em Belo Horizonte e região metropolitana. E essa apresentação que eu vou fazer agora, da forma mais rápida possível, ela está baseada em uma documentação que foi estudada pelo Comitê Técnico do Fórum São Francisco e que gerou quase 500 páginas de documentos que estão à disposição da comissão, de todos aí, já foram disponibilizados para vários órgãos e redes sociais, né, para comentários. E essa análise técnica, feita por engenheiros, geólogos, profissionais da área, ela identificou uma quantidade muito grande de problemas em toda essa documentação. É uma documentação que está bastante incompleta, né, eu vou tentar concluir com isso no final, uma solicitação ao Ministério Público, a todos aqueles que podem atuar dessa forma, para solicitar o cancelamento desse processo devido à falta de consistência, de completude e de até mesmo de parte financeira desse projeto. Essa análise que eu vou apresentar diz respeito somente à Alça Sul, devido ao tempo que nós tivemos, né, que foi muito curto, e deveria ter sido feita também, se a gente tivesse tido tempo e condições de pernas para fazer isso, para todas as outras alças. O traçado proposto pelo governo, esse que está aqui, parte sul, depois entra, que passa dentro da área, se vocês podem ver que conurbada de Betim, e vai sair lá na frente, depois de Santa Luzia. No nosso entendimento, esse traçado, ele deveria passar bem de fora, por cima aqui, ó, se fosse ter um rodoanel, né, por fora da região metropolitana, porque passando dentro de áreas populosas, ele vai apresentar o mesmo problema do anel rodoviário, porque vai passar dentro de áreas de população. E a análise que nós fizemos foi só dessa parte. A primeira coisa que a gente verifica e gostaria de apresentar com bastante ênfase é que nós não encontramos nenhuma comparação desse projeto com o atual anel rodoviário. Por que é que nós precisamos de um rodoanel? Precisa mesmo? Por que não se pode fazer um investimento no anel rodoviário existente, que é apenas 27 quilômetros e não 100 quilômetros desse rodoanel, e com esse investimento resolver o problema? Não existe um estudo, não existe uma apresentação à sociedade de que é totalmente inviável. O anel rodoviário não vai deixar de existir, tem que ter obras nele, alargamento, pista de escape, etc. Temos que investir no anel rodoviário. Então, por que fazer um anel novo, né, sem primeiro resolver o problema do anel rodoviário que vai continuar? Então, todas essas perguntas aqui dizem respeito a isso, né? Antes de pensar em qualquer coisa nova, nós temos que resolver o problema que já temos, né? E talvez, com essa verba, a que seria destinada ao rodoanel, a gente consegue resolver os problemas todos, evitando esse novo impacto em todas as regiões. Então, nós precisamos saber se o Estado fez esse estudo, e se fez, ele tem que apresentar para discussão. Não pode ficar escondendo isso, né? Outra coisa importante, por exemplo, só um exemplo, o rodoanel que está sendo apresentado, ele não tem nenhum acesso dentro do município de Brumadinho. São 14 acessos ao longo de todo o percurso, mas Brumadinho é colocado só como uma rota de passagem, né? Não tem nenhuma entrada, então ele não vai beneficiar Brumadinho em nada. Agora, se tivesse um acesso dentro de Brumadinho, a gente sabe que todo acesso começa a ter ocupação desordenada, começa a ter impacto, ou seja, a ausência de acesso ao município de Brumadinho, que foi a origem de toda a verba, pode ser até benéfica para o município, que vai evitar a destruição causada por um possível acesso dentro de Brumadinho. Mas Brumadinho está só como um corredor de passagem, vai sofrer todos os impactos, como foi dito aí na Serra do Rola Moça, etc., da Moeda, né?
sem ter nenhum benefício com isso. Bom, os documentos, como eu disse, né, de outras alternativas também não tem nada. Quer dizer, não só essa alternativa do Rodoanel, como nenhuma outra alternativa foi disponibilizada. Como que a sociedade pode discutir uma coisa que já está colocada como definitiva? Nós não podemos aceitar isso, né? As outras alternativas, que segundo o secretário Fernando Macato foram estudados 7 traçados, onde estão elas? Quais foram os custos dessas alternativas? Por que foram descartadas? Quais os impactos que elas iriam causar? Por que não estão apresentadas à sociedade? Estão escondendo isso por quê? Parece que não é coisa boa, porque senão teria sido mostrado. Então não podemos aceitar como uma coisa definitiva, né, essa alternativa que está sendo colocada. No caso da Alça Sul, por engano talvez, foi colocada uma alternativa que é essa aqui, chamada Alça 1B, um trajeto maior, mas que também tem esses impactos aqui. Seria um túnel debaixo da Serra do Rola Moça, 2 túneis debaixo da Serra da Moeda, e o trajeto agora escolhido teria um túnel na Serra da Moeda, da Calçada, e outro na Serra do Rola Moça. A comparação dos dados dessas duas alternativas nos permitiram chegar a conclusões muito interessantes. Por exemplo, o preço desse túnel aqui por quilômetro escavado, ele é 60% menor do que esse aqui. Ou seja, de uma alternativa para outra, eles reduziram o preço do quilômetro escavado em 60%. Como foi possível isso? Uma das dois orçamentos está errado. É impossível ser reduzido. E outra coisa, vocês podem ver esses pontinhos brancos aqui, ó, que são os que nós marcamos de sondagens que foram feitas para essa alternativa. No entanto, nessa alternativa que é definitiva, não tem um único ponto de sondagem, nem mesmo os túneis. Furar túnel numa serra, né, sem um estudo de geofísico, sem um ponto de sondagem, é a mesma coisa que você querer fazer um túnel na Lua. Não existe isso. Então, isso aqui vai ter um risco altíssimo para qualquer empresário que for querer fazer esse túnel, porque não tem informação. Ou a licitação vai ficar com um preço muito alto, porque aí o empresário vai assumir o risco geológico, ou então ele vai passar esse risco geológico para o Estado, e o Estado vai ter que gastar muito mais dinheiro. Ou ainda vai ter que interromper a obra porque não tem informações suficientes. Ou seja, isso é apenas um dos exemplos dessas 500 páginas que estão lá, né, de que o estudo técnico ele é totalmente falho. Ele não pode ser levado à frente. É um projeto que não fica de pé. Se sair do papel, ele vai parar. Então, por isso que nós solicitamos ao Ministério Público, né, a todos os envolvidos, que detenham esse processo antes que cause prejuízo ao Estado. Então, tudo isso eu estou dizendo como engenheiro e estou colocando meu CREA aqui nessa afirmação, né? Toda essa documentação está bastante embasada de que esse projeto não se sustenta. Isso nós podemos provar com mais tempo. O EIA-RIMA, ele tem que ser feito antes de se aprovar uma alternativa. Cada alternativa tem que ter uma EIA-RIMA para que a gente possa escolher essa é boa, essa é ruim, essa não. Eles estão querendo fazer só no final, depois que a Inês está morta. Então o projeto já está pronto, vou fazer o EIA-RIMA. Aqui já foi falado também, né, a respeito dos aquíferos. O da esquerda aqui, a parte vermelha e amarela são as partes mais altas da serra do quadrilato aquífero, que alguns chamam de ferrífero, né? Antigamente usava isso. E aqui estão os aquíferos, na parte mais alta, que é 1.300, 1.400 metros de altura. Uma série de nascentes que abastecem toda a região metropolitana. Fazer um túnel aqui numa serra dessa, você está esgotando esse. Isso é um crime. Né? É inaceitável fazer túneis dentro do mar. Então, esse mapa aqui mostra mais ou menos a área de influência de um túnel desse, e aqui mostra alguns túneis, né, que foram escavados em local de aquífero e que tem uma quantidade de água muito grande dentro. Tem solução de engenharia para isso, que é caríssima, né, e que pode não resolver, mas também não foi orçado e não foi citado no projeto. Vou passar para frente aqui. Esses túneis não têm nenhuma análise de risco. Não foi feito nenhum cenário de acidente com incêndio, com trânsito, etc. E a gente sabe, por exemplo, que na Europa, nos países onde tem responsabilidade em obras, então, são feitos programas de simulação com mais de 2 milhões de cenários diferentes, né, de tamanho de túnel, de comprimento, de acessos, quantidade de ventiladores, etc., para se escolher uma alternativa. E aqui já estavam colocando 2 túneis, né, furando a serra, sem fazer nenhuma análise de risco, nenhuma simulação. Nenhum cenário foi simulado. A Alça Sul tem 8,2 km de extensão, com declividade de 4,5%, igual ao anel rodoviário. Então, se lá no Betânia o caminhão já chega lá sem freio, né, com 5 km de descida,
aqui na Serra do Rola Moça, com 8,2 quilômetros de descida, inclusive um túnel, né? O túnel tem essa mesma declividade. A hora que ele chegar lá em Casa Branca, o caminhão já está sem freio e não tem nenhuma área de escape. Então, são coisas que a gente vê no projeto, e eu poderia listar aqui mais umas 10 ou 20, né, que a gente... Isso é uma área de escape. Por que não tem isso no anel rodoviário e não tem no projeto que está sendo feito? Não tem nenhuma previsão de passagem dos moradores debaixo desse possível rodanel. Não tem nenhum metro de barreira acústica ao longo desse traçado que vai passar dentro de cidades. Poderia ser uma barreira acústica ecológica. A parte aqui de histórica que nós conhecemos, eu já andei nessa serra aí, para todo lado, ajudando a apagar fogo, né? São pontos importantíssimos que não tem nenhuma consideração no projeto a respeito disso. Não existe justificativa, né, com base nessa parte histórica, arqueológica, etc. A parte do orçamento que está aqui, o total desse orçamento, das 4 alças, são 4 bilhões 569 milhões, sendo que 37%, que é 1,7, né, bilhões, é da alça sul. Ou seja, a alça sul tem 17% do comprimento inteiro e ela está gastando 37% da verba por causa de túneis que não tem um furo de sondagem, estão perfurando aquífero, né, e com todos os problemas que já falei. Uma declividade fantástica, sem área de escape, etc. 37% dessa verba para uma alça sul que não se aplica. O orçamento é distribuído dessa forma, para todo o rodanel. 28% é para desapropriação. Não existe nenhum critério dizendo como que vão ser remunerados o metro quadrado de cada imóvel. Só chutaram, né? Eu vou usar essa palavra aqui, me desculpem, um valor de 28% sem nenhuma base técnica, pelo menos demonstrada nos documentos apresentados. Os túneis, eles compõem 19% de todo o orçamento. 7 tempo, tá, Euler? Já deu tempo. Só terminar. 7 quilômetros de túneis, eles consomem 20% do orçamento de todo o rodanel. No caso só da alça sul, né, os 7 quilômetros de túnel consomem 50% de todo o orçamento da alça sul. Então, esse tipo de coisa, eu acho que são exemplos, né, que a gente precisa colocar. E um que a gente pensa importantíssimo, não tem nenhuma rubrica para compensação sócio-reparatória. É como se esse rodanel fosse feito no deserto, né? Isso exemplifica muito bem quais são as diretrizes sociais, quais são os valores e princípios que orientaram esse projeto. Nenhuma consideração com a sociedade, porque não tem nada destinado à reparação socioambiental. Na parte ambiental, né, tem lá 1% da verba para meio ambiente. Quando a gente vai lá na planilha Excel, 1% é para plantar grama. É só isso, 1% para plantar grama. Não tem nada reservado para meio ambiente. Está muito claro nas planilhas, né? E apenas para já terminando, para demonstrar... Sim, Rogério, já só um instante que é importante aqui. Para demonstrar a viabilidade dos traçados, o Fórum São Francisco fez uma outra alternativa, nós contratamos uma empresa, e essa outra alternativa para a Alça Sul ela é 40% mais barata. Ou seja, são possíveis outras alternativas. E por que não foram feitas e apresentadas? Então, por isso que a gente está pedindo o cancelamento desse processo. Coisas como essa aí, por exemplo, tinham que ter sido feita e apresentada para a população, para eles verem o que é uma estrada, onde que ela passa, qual é o impacto. Isso não foi feito. As audiências, ninguém viu nada disso, vê um papel lá com risco. Quem que vai entender isso? Tem que ser feito coisa que o povo entenda, para saber realmente qual é o impacto. E nos últimos tempos agora, nas últimas semanas, eu tenho feito esse questionamento. O que é que nós precisamos? De um rodanel ou de fazer o financiamento pesado e contínuo das pesquisas da Federal para a questão das vacinas? Nós precisamos de um rodanel ou de uma fábrica moderna e grande para produzir vacina aqui no Brasil. Com essas cepas que estão aparecendo aí, né, nós vamos precisar de vacinação todo ano. Eu não tenho dúvida da resposta, não. Eu espero que vocês também não tenham dúvida. Nós não precisamos de um rodanel antes de ter coisas como essa. Muito obrigado. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui informações sérias sobre esse projeto do Rodoanel do governo de Minas e também sobre o crime socioambiental que está acontecendo na zona oeste de Belo Horizonte, precisamente na Mata do Avaí. Espere aí e voltaremos já já. 2755.
Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e agora, no início desse segundo bloco, nós vamos passar a palavra a Leonardo Péricles, que é presidente nacional da UP, a Unidade Popular, e também é integrante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Vamos ver qual a análise que ele faz desse projeto do governador de Minas se fazer mais um rodoanel em Belo Horizonte e região metropolitana. E logo em seguida passaremos a palavra para mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo de 3 minutos sobre a devastação socioambiental que aconteceu na Mata do Avaí, no bairro Avaí, e terminaremos esse segundo bloco com eu, Frei Gilvander, me posicionando diante desse crime ambiental que aconteceu na Mata do Avaí, que foi o desmatamento, o corte de cerca de 1.000 árvores em plena pandemia. Preste atenção, com a palavra inicialmente, Leonardo Péricles. Queria agradecer o convite aqui, saudar a Câmara Federal, saudar o deputado Rogério Correia pela realização dessa audiência de extrema importância para tratar desse tema que é o rodoanel, que nós, movimentos, estamos preferindo tratar pelo nome correto, né, que é um rodominério, porque centralmente ele vai atender as mineradoras, né? Esse levantamento inicial que nós podemos fazer, como já foi referido aqui, ele vai atingir milhares de famílias. Eu queria chamar a atenção para essa primeira questão, que aqui eu represento um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que é um movimento que luta pela reforma urbana, que principalmente tem como carro-chefe a luta pela moradia, e sou também presidente nacional da Unidade Popular, que é o mais novo partido político no Brasil. E aí, nesses 100 quilômetros de extensão, nós vimos que tem algumas áreas do rodoanel que ele chega a ter 500 metros de largura. Então, imaginem o tamanho, a dimensão que vai ser essa rodovia da morte, como o Gilvander já fez aqui a referência, e esse rodominério implica impactos muito violentos, né? Então, primeiro que ali em Mariana, Brumadinho, ficou mais nítido para a população que os interesses das mineradoras não são os interesses da maioria da população. E aí, nesse sentido, quero ressaltar, né, que a gente lembre que em caso de desapropriações, primeiro que as pessoas precisam saber, como muito bem colocou a doutora Ana Cláudia, e a imensa, eu acho que uma das questões mais graves, além do impacto concreto no meio ambiente, enfim, na vida de milhões, é que as milhares de famílias que estão na rota onde vai passar o rodoanel não sabem que lá elas vai passar uma rodovia, elas vão ter que sair da casa delas. Elas não estão sabendo. Essas audiências públicas que foram feitas, como muito bem foi colocado, elas não atingem a imensa maioria das pessoas. E lembremos que caso da implementação dessa, se for seguir a própria legislação, por exemplo, o Estatuto das Cidades, as pessoas deveriam ser reassentadas em condições iguais ou superiores, e em condição prévia, inclusive. Se for lembrar a Convenção 69 da OIT, que vai fazer referência às comunidades tradicionais, aí a coisa vai ficar mais séria ainda, e nada disso está sendo feito. E outra questão, que do ponto de vista concreto, o rodominério não é necessário ser feito. Tem alternativa para o trânsito, por exemplo, investimento massivo em trem, em metrô, né, em um transporte público de qualidade na região metropolitana toda, a partir da capital de Belo Horizonte. Projetos não faltam para isso, né? Então não faz o sentido. E outra, que um processo desse, né, a gente vive uma pandemia, deputado, e vamos lembrar que a OMS recentemente divulgou um relatório que um dos pontos nevrálgicos para o surgimento de novas epidemias e, inclusive, novas pandemias, tem relação com o desmatamento desenfreado que acontece no mundo e que o Brasil é o epicentro, porque muitos milhares de anos, né, e quando há o devastamento completo daquela área, né, as pessoas vão ocupar aquele espaço e vai começar processo de contaminação, né, e isso pode culminar em novas pandemias, como já acontece com o Covid-19. Então tem uma relação direta. Então, mesmo com toda essa situação, mesmo aqui sou morador do Barreiro, moro aqui no Vale das Ocupações do Barreiro, nós estamos aqui do lado do bairro Petrópolis, Independência, onde a tendência é que esse rodoanel possa passar e vai impactar milhares de famílias. Nós estamos aqui na divisa com Ibirité e todos nós aqui temos uma referência histórica que é a Serra do Rola Moça, que está do nosso lado aqui. E nós sabemos que ela não atende só a nossa região, ela é um manancial de
água, de fornecimento de água para a região metropolitana inteira de Belo Horizonte, né? E se não bastasse a mineração da MGB, que já começou, e eu diria que um termo assim, não tem outro termo a me referir que não da tora, porque a MGB está fazendo mineração na área do parque, que é uma área tombada, que é uma área de preservação permanente, que não podia estar tendo mineração, e estão tendo vários movimentos importantes aqui contra esse reinício de mineração na área do Rola Moça, que foi muita luta que aconteceu, tanto dos moradores de Birité, de Belo Horizonte, de Brumadinho, ao longo de muitos anos que fosse criado, né? E agora começa a ser destruída pela mineração novamente, e agora o rodominério para poder também, de forma extremamente ruim, para não só para o meio ambiente, como para milhões e milhares e milhões de pessoas aqui metropolitana. Então, essa audiência pública ela tem uma importância muito grande, né? Chamar, inclusive, o Ministério Público, todos os setores envolvidos. Nós não podemos admitir que um crime desse seja cometido contra o nosso povo. E assim, só das pessoas não serem ou não saberem o que está acontecendo já é um motivo central para paralisar qualquer possibilidade de continuidade desse projeto. Então, deixar aqui, registrar aqui nosso repúdio, que esse rodominério não continue, que esse projeto seja enterrado na lata do lixo da história. Obrigado aqui pelo espaço. Obrigado, Léo. Corte de árvores iniciando pela Prepon. Início da obra, 21 de fevereiro de 2020. Aí, fi, ó. Ó o tucano aí, gente, ó. Os tucanos estão aqui. Tava com filhote lá na mata. Eles estão perdidos aqui, olha só. Que maravilha, ó. Olha o que a Precon tá fazendo, ó. Destruindo a fauna aqui, nossa, aqui. Genocídio humano compensa o genocídio social, e isso nos entristece, nos revolta diante de tantos crimes. Nós vamos continuar juntos, resistimos da melhor forma que pudermos. Muito obrigado. Hoje, dia 21 de abril de 2021, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, fiquei estarrecido e muito indignado ao ver vídeos e fotos que demonstram a brutal devastação que a construtora Precon Engenharia
com autorização da Prefeitura de Belo Horizonte, fez na Mata da Represa, no bairro Avaí, na zona oeste de Belo Horizonte. Isso em tempo gravíssimo da pandemia da Covid-19. Há 12 anos, o povo do bairro Avaí luta pela preservação da Mata da Represa, Mata do Avaí, onde resistem 7 nascentes da bacia do Rio Arrudas e da bacia do Rio das Velhas. Uma nascente foi soterrada em área de reserva ambiental protegida pela Lei 11.181 de 2019, onde não pode haver empreendimentos imobiliários sem estudos de impactos socioambientais, na surdina, sem transparência e sem ouvir a comunidade do bairro Avaí. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a devastação de 1.000 árvores, parte de Mata Atlântica, com 30 mil metros quadrados, o equivalente a 3 campos de futebol. Foi muito dolorido ouvir o barulho de motosserras derrubando 1.000 árvores na mata do bairro Avaí. Derrubaram árvores centenárias como ipê, aroeira, araticum do mato, pindaíba vermelha, casca-danta e muitas outras espécies. Foram expulsos com a destruição de 1.000 árvores, tucanos, jacus, sabiás, alma de gato, micos, canários, saracura e muitos outros pássaros. Bendito o movimento Vamos Salvar a Mata do Avaí. Bendito o Instituto Guaicuí, que entrou com a ação civil pública para cancelar a autorização criminosa da Prefeitura de Belo Horizonte para devastar a Mata do Avaí. Mata imprescindível para a vida do povo da região e de toda a capital mineira. Esperamos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha a sensatez de cancelar a autorização criminosa concedida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Exigimos julgamento de quem mandou devastar a Mata do Avaí, exigimos indenização pesada e exigimos o replantio de todas as árvores derrubadas. Cada árvore é nossa irmã, cada árvore é uma usina produtora do irmão oxigênio. Quanto mais árvores preservadas, mais oxigênio teremos. Quanto menos árvores, mais gás carbônico, poluição e morte no meio ambiente. É sabido que foi o exagero de desmatamento que causou a pandemia da Covid-19. Malditos os adeptos da idolatria do mercado, que só pensam em acumular capital e vão como dragão do apocalipse, destruindo tudo com ganância assassina. Aí, filho, ó. Ó o tucano aí, gente, ó. Os tucanos estão aqui, tava com filhote lá na mata. Eles estão perdidos aqui, olha só, que maravilha, ó. O que a Precon tá fazendo, ó? Destruindo a fauna aqui, nossa, aqui, ó. Que dá pra vocês verem aqui, ó. Tô mostrando um aqui, ó. Tá vendo, ó? Lá em cima na árvore. Tá vendo eles cantando aí, ó. Tava lá com filhote na mata, derrubaram as árvores lá, que inclusive tava com filhote, certo? E foi destruída assim, sem mais semente. A prefeitura, o meio ambiente não veio aqui, não conversou com ninguém daqui do bairro, entendeu? Procurando saber sobre o que tinha aqui na fauna, na flora. Então os tucanos estão aí, ó, não é mentira nossa, tá? Do pessoal aqui da população aqui do bairro Avaí, da Rua da Represa. Aqui eles estão aqui por causa da embaúba que tem aqui na minha casa, que a gente preserva, tanto ele como os miquinhos. E eles estão sem as árvores deles, onde que eles dormiam ali na mata. Inclusive no dia da derrubada eles ficaram aqui, todo voando para lá e para cá. Tô mostrando para vocês porque às vezes a gente fala e o pessoal não acredita. Inclusive o meio ambiente, a prefeitura do meio ambiente, eles tinham que vir aqui e ver isso aqui, entendeu? Porque eles não viram isso aqui, simplesmente deixaram a Precon desmatar,
certo? Igual aqui, nós precisamos que ela revitaliza tudo aqui na nossa área, no nosso bairro, para que esses animais aqui, tá vendo? Eles não vão embora daqui, olha lá, tá? Quando a população ela tá indignada com a Precon, com o descaso da prefeitura e do pessoal do meio ambiente, é por isso aqui, num lugar aqui no centro da cidade de Belo Horizonte, a gente ainda preserva uma mata, uma natureza que é raro você ver aqui, né, voando aqui nessa nossa região, tucano, e eles moram aqui. Agora eles estão sem as árvores deles, né? Porque aonde que eles estavam lá, inclusive chocando, procurando agora um novo lar, né? Porque a árvore mesmo que eles tinham, né, foi derrubado pela Precon, um lá em cima e o outro aqui na Embaúba aqui, ó. Tá vendo? Olha, isso aqui é raro, isso aqui em Belo Horizonte. É o que a gente tem aqui, tem tantos anos que eu moro aqui, 53 anos que eu moro aqui. A gente preserva a natureza e a prefeitura vem, ó, o meio ambiente vem e dá esse desmatamento aí para Precon, sem estudo nenhum do impacto ambiental que está causando aqui no nosso bairro, na nossa comunidade, aqui no bairro Havaí, na Rua da Represa. Feliz e bendito quem defende com intrepidez a preservação ambiental e tudo que garante condições objetivas de vida. Um abraço solidário ao povo do bairro Havaí, em Belo Horizonte. Salve a Mata do Havaí! Fora Precon! Abraço terno na luta de Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Que a luz e a força divina continuem nos guiando. E até o próximo Palavra Ética.